Bom, pessoal, boa noite. É uma satisfação estar aqui. Vim hoje aqui passar para vocês um pouco daquilo que é o mercado muçulmano. Um mercado que cresce a cada ano. O mercado, de verdade, é o mercado que mais cresce entre todos os mercados, o mercado halal. Nós somos da CIDIAL Halal, uma certificadora religiosa. Prestamos essa certificação há mais de 36 anos aí, atuando no Brasil. E halal é, na verdade, um conceito de vida. Halal, no idioma árabe, significa permitido. E nós acreditamos que aquela pessoa que tem uma vida religiosa, tem um cunho religioso, ela vai colocar a orientação religiosa presente na vida dela. Quando nós falamos de países islâmicos, né, o próprio nome ele já define, são países que são regidos por orientações religiosas. Por exemplo, o Brasil é um país laico, tem leis civis baseadas na igualdade de todos. Países islâmicos, leis religiosas. Por exemplo, nós temos também o Vaticano é um país cristão, também leis religiosas. E essas leis religiosas, elas prezam principalmente pela religiosidade dos seus cidadãos. Halal é permitido, é tudo aquilo que é permitido por Deus. No Brasil, por exemplo, se eu estou no Brasil e sou atropelado por um carro, o governo brasileiro garante para mim o SAMU que me leva lá para o pronto-socorro. Se o meu filho nasce aqui, ele tem direito a uma maternidade de graça, tem direito à escola de graça, tem direito à saúde de graça, porque eu estou no território brasileiro. Se eu sou um crente e eu quero desfrutar daquilo que Deus tem a me dar, eu preciso viver dentro daquilo que Ele determinou, dentro daquilo que Ele definiu como permitido. Então, eu vou comer aquilo que Deus permite, eu vou vestir aquilo que Deus permite, vou ganhar o meu dinheiro de uma forma que Deus permite, eu vou me relacionar com as pessoas da maneira que Deus permite. Daí vem a certificação halal. Se eu sou um governo e eu quero esse bem para a minha população, eu vou exigir que tudo que entre no meu país, para a minha população, esteja de acordo com seus princípios religiosos. Porque eu não posso ter uma vida longe dos ensinamentos de Deus e depois eu querer o seu perdão, a sua bênção, a sua misericórdia, a sua proteção, a sua guia, desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para dar, sendo que eu não estou vivendo dentro daquilo que é considerado o seu reino, a sua orientação. A certificação halal, ela nasce desse princípio e ela foi passando por várias modernizações. Hoje nós temos já, aqui no Brasil, alguns clientes, algumas empresas que já aderiram à certificação halal e elas já conseguem, hoje em dia, entrar no mercado muçulmano. O mercado muçulmano é um dos mercados que mais cresce. Outras das grandes empresas brasileiras que já aderiram à certificação halal já estão com seus produtos em países que são riquíssimos e de grande população. Entre a população muçulmana que consome produtos halal está, por exemplo, a Indonésia, um país asiático com mais de 240 milhões de habitantes. Está todo o Golfo Árabe, um país riquíssimo, porém deserto, onde há dinheiro, mas não há possibilidade de produção agro. Lá não tem pasto, não há como criar animais, muito menos cultivar peixes e etc. Benefícios dessa certificação. Nós temos aí vários benefícios a serem mencionados. Atender a requisitos do cliente. Os países importadores, eles pedem esse tipo de certificação, tanto que ela é um requisito para que o produto entre em seu mercado. A abertura de novos mercados, novas possibilidades, não se restringir a um certo cliente ou a um certo tipo de cliente. E também a adequação da qualidade. Uma das normativas halal mais famosas no mundo é chamada de GSO, Gulf Standard Organization. Essa Gulf Standard Organization, ela foi elaborada pelo pessoal do Golfo Árabe juntamente com o pessoal da ISO, lá na Europa, fazendo com que a certificação halal agora ela seja também atue também em conjunto com a ISO, juntando a qualidade, a segurança e também os princípios e valores religiosos. Credibilidade no exterior. Nós temos a atuação halal não apenas em países muçulmanos, mas em grandes países onde a população islâmica já é uma população expressiva
nesse país, inclusive países europeus. A Inglaterra, por exemplo, a segunda religião da Inglaterra hoje é o Islã. Segunda religião da Alemanha é o Islã. A segunda religião da França é o Islã. Existem países na Europa de maioria islâmica já, como, por exemplo, a Albânia. A Albânia é um país de maioria islâmica na Europa. Potencial desse negócio, né? Vamos falar aqui. Primeiro, apenas uma explicação rápida. Árabes e muçulmanos são termos diferentes. Os árabes são aqueles que originaram a religião. O profeta Muhammad, que foi quem recebeu a mensagem do Alcorão Sagrado, era árabe. Então, a religião primeiro se difundiu entre os árabes. Porém, a religião ela é universal, aberta para todos. E, hoje em dia, apenas 15% dos muçulmanos no mundo são árabes. O potencial islâmico está realmente nos povos que não são árabes. Nós vemos que a religião islâmica é uma religião que cresce a cada ano, é a religião que mais rápido cresce no mundo inteiro, isso desde a sua origem. Aqui dados de números, por exemplo, em 1990, nós tínhamos 1 bilhão de muçulmanos no mundo. Em 2000, 10 anos depois, 1,3. Em 2010, 1,6. E hoje já estamos aí com 1,9 bilhões, com expectativa de chegar a 2,2 bilhões, o que seria mais que 1/3 de toda a população do mundo. Seria, então, o Islã, daqui a poucos tempos, né? Quanto é? 8 anos, se tornaria a maior religião do número em número de adeptos. Claro, isso não é possível de se observar aqui no Brasil, porque o Brasil, do mesmo jeito que a Arábia Saudita hoje é o país mais muçulmano do mundo, o Brasil é o país mais cristão do mundo. Então, você não consegue observar isso aqui, né? Apesar de que já se está começando a notar nas ruas com a migração de sírios, afegãos agora dando a notícia e tudo mais, você já consegue notar a presença de muçulmanos, pelo menos aqui em São Paulo. Mas, no mundo afora, é comum você ter grandes comunidades de muçulmanos. Mercado halal global, de modo geral, é um mercado que mexe aí por ano aproximadamente 5,7 trilhões de dólares. É um dos mercados que mais movimenta e ele atua em vários setores. O Brasil é um dos maiores exportadores de alimento halal do mundo. O Brasil, podem falar o que quiser do Brasil, mas a capacidade que o Brasil tem de alimentar o mundo, isso não tem comparação. E principalmente esses povos árabes, onde eles vivem em condições secas, não têm condições de produzir muito alimento, eles exportam muito do Brasil, e o Brasil é capaz de se aderir a requisitos religiosos, requisitos técnicos, por mais rígidos que eles sejam. Nós vemos a Europa cada vez mais rígida com a questão da produção de alimento, e ainda assim o Brasil é imbatível nisso. Nós vemos o Brasil entrando em todos os mercados do mundo. E por que não fomentar isso no mercado de peixes? O Brasil é um dos grandes produtores de peixe do mundo. O mercado halal, aqui nós temos aqui o crescimento desse mercado. Além também de ser um mercado que muito movimenta, é um mercado que está crescendo sem cessar, sem parar. Pescados, né? Nós temos aqui exportação de pescados, claro, vocês sabem disso muito mais que eu, né? Mas é legal essa informação aqui. Nós temos os tipos de peixes que são exportados, e nós temos aqui também a quantidade que eles são exportados, tudo dados do Ministério do Exterior, tá? Aqui, peixes inteiros, peixes refrigerados, nós temos ali também filés congelados, todos são mercados que são muito consumidos nos países islâmicos. Aqui os maiores produtores de tilápia, o quanto eles conseguem produzir por ano, quanto de produto a gente tem para abastecer esse mercado halal e esse potencial para fazer isso crescer ainda mais. Para onde os países mais exportam? E por fim aqui nós temos, após esses dados gerais, passei rápido porque é mais de conhecimento de vocês do que de mim, mas o que interessa é esse slide aqui, que é o consumo de pescado por países árabes. Temos apenas alguns aqui, o Bahrein, o Golfo Árabe, a Arábia Saudita, o Líbano, apesar da crise que o Líbano enfrenta hoje em dia, ainda é um dos maiores importadores de peixe, e também o Irã. O mercado halal, hoje, sem essa fomentação, ele já mexe 17% da exportação de pescados no Brasil. O que acontecer se a certificação halal ela atingir mais e mais produtores, ela chegar e conseguir entrar com peso nesse mercado? A certificação halal, apenas um dado curioso, tá?
Na certificação halal, nós temos 2 princípios, né? Alguns animais, eles por origem são considerados ilícitos. Por exemplo, todo animal que ele é terrestre, originalmente ele é ilícito. Só se torna halal se ele passar por uma degola, por um ritual de degola, de acordo com os princípios islâmicos. Por isso, é um pouco mais difícil. Ainda assim, o Brasil é o maior produtor de carne halal do mundo. O peixe é o contrário. O peixe, na certificação halal, partimos do princípio que ele já é lícito, já é permitido. Não há nada que faça um peixe ser ilícito para o consumo do muçulmano. Isso facilita muito a certificação halal do peixe. Apenas algumas questões relacionadas à alimentação do peixe seriam observadas numa certificação halal. Isso faz com que essa certificação seja muito fácil de ser aderida pelos produtores. Não é algo tão difícil. Quando a gente fala de produção de carne, a gente vai falar de criadouros, a gente vai falar de produção, linhas de produção, utensílios utilizados, um monte de requisitos, e ainda assim o Brasil é o maior produtor de carne. Falta a gente fomentar esse segmento aqui. Certificação halal, tá? O que são os requisitos mais observados na certificação halal? A documentação, certo? O sistema de gestão mesmo, pedir que os produtores eles tenham documentação que seja auditável para que possa se comprovar aquilo que é necessário. Licenças ambientais, todos esses requisitos legais que já existem pelo Brasil e talvez a questão da alimentação. Áreas de produções aqui, para terminar, fabricação de ração, escolher bem os fornecedores, como já foi mencionado, e produção de peixe, ela já é uma produção considerada halal, não há nenhuma dificuldade nisso, apenas alguns requisitos específicos de alguns mercados. Por exemplo, a Indonésia. A Indonésia ela pede ali que haja um distanciamento entre as plantas que processam o peixe e que processam suínos, porque para eles o suíno é algo que é ilícito, na religião islâmica é ilícito, mas eles tomam isso com uma gravidade maior. E depois aqui, nós temos o processamento, que não há nenhuma restrição dentro da certificação halal. E muito obrigado. Bom, achei que eu consegui resumir bastante. Sei que houve um atraso, mas recuperei o tempo de vocês aí. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Tudo de bom para vocês aí. Ah, claro, se tiverem dúvidas, por favor, tá? Eu não estou indo embora, não. Boa noite, Sheik. Tá bom? Sim. Em relação ao Dubai. Sim. Dubai a gente enxerga hoje como um país árabe mais aberto ao mundo. Sim. E eles têm promovido, né, o país para o mundo, através do turismo, comida, enfim. Essa questão do halal para Dubai, como é que é? É igual aos demais países ou é uma coisa mais aberta? Sim, é igual. A diferença de Dubai e os demais países, né? Vamos colocar Dubai, seria mais como um estado, na verdade, é um principado, né? A questão de Dubai é que eles se abriram para o mundo e colocaram permissão que outros, inclusive no próprios Emirados Árabes, não fazem. Nós temos nos Emirados Árabes 7 emirados que são principados, né? Alguns deles são fechados, que a gente nem sabe o nome, e outros são abertos, como Dubai, Abu Dhabi e outros mais. O que acontece em Dubai é que ele segue os mesmos requisitos do Golfo Árabe, os mesmos requisitos da Arábia Saudita, do Bahrein, do Kuwait, todos esses. Só que eles possuem, pela questão turística, algumas permissões para aqueles que não são muçulmanos. Por exemplo, na Arábia Saudita você não vai encontrar produtos de origem suína em supermercado. Não vai encontrar. Você vai para lá, vai ciente de que é somente carne e frango e peixe, só. Não tem suíno, né? Se você for para os Emirados, entrar num supermercado, você vai ter ali um setor fechado, escrito nele, setor não halal, onde o não muçulmano ele pode entrar ali e comprar algumas coisas que ele tem costume, por exemplo, bebidas alcoólicas, carne suína, e com restrições. Por exemplo, eu não posso entrar no mercado e sair com 3 galões de cerveja. É proibido lá. Vai comprar uma quantidade que é permitida por consumidor. Eles têm essas restrições. Eu não sou muçulmano, posso entrar lá com bebida alcoólica, por exemplo, em Dubai? Pode, mas uma certa quantidade, né? Então, eles possuem essa tolerância. Isso é o que difere ele e abre
o país de verdade para o turismo, né? Tanto que é hoje o país árabe talvez mais aberto do mundo. Ainda assim, quando se vai lá, você encontra assim todas essas restrições. Mais alguém? Perfeito. Bom, como não há mais perguntas, é mais um comentário, um fechamento mesmo. Primeiro, muito obrigado, Sheikh, pela disponibilidade. Realmente, esse segmento é para nós. Já vimos aí, inclusive são 4, 5 marcas já certificadas, né, de pescado brasileiro. Todas de tilápia, né, se não me engano? Sim, todas. Pediram para eu subir. Com licença. Então, são 5 marcas aí de pescado, inclusive algumas estão aqui representadas na feira, são expositoras, e todas elas foram certificadas muito rapidamente, né? Sim. Então, eu só queria que o senhor, para terminar, comentasse um pouquinho sobre esse processo. Parece não ser realmente difícil, porque as empresas foram rapidamente certificadas. Queria que você contasse um pouquinho, se possível, quanto tempo demorou entre o início até o final da certificação e o que elas já ganharam de benefício com isso. Tá. Vamos lá. Sim, a certificação ela é rápida. A certificação ela é bem similar à certificação da ISO. Se inicia tudo com a proposta comercial. A empresa mostra o interesse dela em aderir à certificação. Então, ela preenche lá um formulário, manda uma proposta. Depois é feita uma análise documental. A certificadora ela pede toda a documentação da empresa, a documentação dos seus produtos, documentação de todos os seus fornecedores também. E depois disso é marcada uma auditoria. Nessa auditoria é feita uma análise da produção in loco, se vai a essas empresas, se observa todo o processo dela, se faz também a auditoria documental, claro, focada mais no halal mesmo, e depois disso se gera dali um relatório dessa auditoria. Esse relatório ele é direcionado a um comitê decisório que tem dentro da certificadora, que são autoridades religiosas que não participaram do processo da certificação. Eles fazem análise do relatório, análise de todas as evidências e se recomenda a certificação. A partir do momento que a certificação ela é recomendada, então ela é feita. A empresa ela tem o seu nome aderido à lista de empresas autorizadas a exportar para esses países e ela já começa, o certificado é emitido e ela já pode começar a exportar. Esse processo inteiro, ele dura por volta de uns 20 dias, mais ou menos. É bem rápido, não é demorado, né? E a oportunidade de negócio é gigantesca. Não consigo dizer agora em números os benefícios, porque como certificadora eu não tenho acesso o que a empresa conseguiu fazer, né? Isso fica entre ela e os clientes dela, mas com certeza a oportunidade ela é muito grande, tanto que as maiores empresas do país, do segmento de peixes e de outros segmentos, elas aderem à certificação. E isso traz também uma engrenagem muito grande, porque um produto halal é um produto produzido com matéria-prima, insumos, aditivos, auxiliares, ingredientes halal. Então, não somente a empresa produtora tem que ser halal, mas a gente vai ver todas as empresas que giram ao redor dela aderindo à certificação, fazendo com que a certificação halal ela se torne uma das mais confiáveis do mundo, porque ela traz a rastreabilidade do produto e de tudo aquilo que é utilizado na sua produção. Vai ter informação de tudo. Só para dar uma pequena ideia, quando a gente fala de suco, por exemplo, existem um suco de limão, ele pode ser branquinho, bonitinho, mas todo mundo sabe que o suco de limão não é branquinho. Então, é utilizado alguma coisa ali. O que é utilizado? Vamos supor, se a gente falar que existem enzimas usadas para branquear esse suco, a certificação halal vai perguntar essa enzima de onde veio, qual bactéria foi utilizada para produzir essa bactéria com que ela foi nutrida, em qual meio de cultivo ela foi produzida, e a gente vai conseguir, através da certificação halal, fornecer toda essa informação detalhada. Por isso que a certificação halal ela vai além de uma certificação religiosa, para muitos, e ela se torna uma certificação de qualidade também, porque o produtor certificado halal é um dos poucos produtores que consegue te dar detalhes de toda a sua produção.
Impecável. Então, em nome de toda a organização, shukran. Obrigado. Shukran.